Você sabia que a história do Ed Manson do Stranger Things é baseada em um caso criminal real? É o cara que tocou Metallica. Quem não conhece, o Ed Manson é uma figura caricata de um jovem roqueiro. Eu não assisti a última temporada. E o Gabriel acho que não conhece a história de Stranger Things, tá? Isso é nada, não sei nem o que é. Mas aparentemente tem algum caso criminal por trás desse personagem. Eu sei que o Vecna é loucão. É, o Vecna é o vilão. É, sei disso. O rap me falou. E tem a 11. Não faço ideia quem que é. Se tem um que é o Vecna e tem a 11... Que deve ter do 2 ao 10. Tem do 2 ao 10, né? Faz sentido. Dos anos 80, fã do Metallica, que é visto como esquisito por todos da escola devido ao seu estilo chocante lá no Stranger Things. Por outro lado, no meio dos tidos como esquisitos, Ed é um verdadeiro mestre, liderando um grupo de RPG chamado Hellfire Club, que acolhe os excluídos e os reúne em encontros com jogos e diversões. Caraca. Bom, no início da trama, Ed é julgado injustamente e perseguido pela cidade toda após alguns assassinatos começarem a acontecer. Mesmo não tendo feito nada, no momento em que relacionam como possível suspeito, a histeria coletiva não hesita em pintar Ed como o culpado pelos casos. Tá, calma aí, isso daí é na série? Tá, eu acho que é, né? Porque tá falando do Ed. Caraca. Afinal, um cabeludo excêntrico que anda por aí usando uma jaqueta jeans por cima de uma camiseta com desenho de monstros encaixa como o vilão perfeito aos olhos de uma população que acha que tudo o que tá acontecendo é fruto de alguma seita satânica. Ainda no começo da temporada começa a rolar alguns boatos de que o grupo de RPG do Ed é na verdade um grupo ocultista que louva o diabo e que ele é o líder dessa seita. O resto vocês podem assistir na série, mas vou logo avisando que é uma história que revolta qualquer pessoa que preza pela justiça. Olá pessoas, eu sou o Pinheiro e sejam bem-vindos a mais um vídeo de casos criminais. Fala, Pinheiro! Antes da gente começar, eu quero lembrar aqui pra vocês aquela coisa de sempre, deixa o like, se inscreva se você for novo por aqui e vamos discutir o caso aí nos comentários, beleza? Mas antes da gente ir pro assunto do nosso vídeo, vamos dar uma palavrinha do nosso patrocinador. Você sabe que dá pra comprar crédito direto na Steam usando o cartão de crédito, mas e se eu te falar que tem uma forma mais fácil de fazer isso e com desconto? Pegar o cartão de crédito da mãe. Bazar, um site pra vocês economizarem com gift card. E aqui a cada compra do código de R$100 da Steam, você economiza 5. No fim das contas, vocês sabem, isso faz uma boa diferença. E vocês podem economizar do mesmo jeito com todas as outras opções de gift cards que eles têm, desde jogos, serviços do dia a dia, aplicativos de entretenimento. Basta escolher qual você está precisando e olha a dica aqui, os cupons do League of Legends estão com 15% de desconto até o dia 22 de julho, então corre lá para poder garantir o seu e economizar uma grana. O link tá aí na descrição. Muito obrigado Gifts Bazar por patrocinar esse vídeo e agora vamos ao nosso assunto. Era mais uma quarta-feira comum em West Memphis, uma pequena cidade no Arkansas, quando no dia 5 de maio de 93, 3 garotos foram dados como desaparecidos. Seus nomes eram Steve Branch, Michael Moore e Christopher Byers. Os 3 tinham 8 anos de idade na época e o pai adotivo de Christopher, o John Byers, foi o primeiro a perceber o sumiço porque as crianças deveriam voltar juntas da escola, mas naquele dia elas nunca chegaram. Como não eram comuns casos de desaparecimento por lá, a vizinhança logo começou a se engajar no caso, relatando tudo o que sabiam. Alguns disseram ter avistado as crianças voltando juntas por volta das 6h30 daquele mesmo dia. Também ouviram o padrasto de Steve, o Terry Hobbs, gritando em busca dos garotos. O relato do último avistamento apontava que eles haviam passado pela região de Robin Hood Hills. No dia seguinte, as buscas começaram por toda West Memphis, com foco em Robin Hood Hills. Eis que durante a tarde, um dos policiais que ainda realizava as buscas avistou um sapato preto boiando no riacho. Esse riacho levou uma região de drenagem de Robin Hood Hills e um bosque isolado que fica entre o lava-jato Blue Beacon e a estrada 40 que leva até Memphis. Isso que eu ia falar, sempre tem um bosque, né, mano? Tipo uma floresta ali na região onde geralmente dá merda, né, velho? Você pega porque é mais interiorzão, tá ligado? É que é fácil acesso pra fazer qualquer coisa. É, isolado, né? O policial encontrou os corpos das 3 crianças em um estado assustador. As crianças estavam sem roupas e amarradas com seus próprios cadarços. A maioria das suas roupas estavam lá, viradas do avesso às margens do riacho, e tudo indicava que Steve e Michael haviam se afogado, enquanto o corpo de Christopher apresentava grandes lesões, como se houvesse sido esfolado e mutilado, com seu pênis completamente decepado. A cena era horrível, e devido à inexperiência dos policiais de West Memphis para casos como esses, muitas
evidências foram perdidas. Isso porque o local não tinha sido devidamente preservado e os corpos já haviam sido retirados da água. E também durante aquele dia, várias pessoas desconhecidas passaram pelo local e um dos investigadores inclusive fumou dentro da área restrita. Isso tudo tornou o caso muito mais complexo de ser analisado. A cidade estava muito em choque e revoltada com o que tinha acontecido, mas as análises eram muito controversas. Alguns especialistas falaram que as crianças tinham sido torturadas ali mesmo antes de morrer, outras falaram que elas morreram em outro local e depois foram levadas lá para perto do riacho, tudo para montar uma cena do crime falsa. A polícia disse que os danos nos corpos eram de facas, porém especialistas falaram que aqueles danos, aquelas feridas, tinham grandes chances de ser animais que apareceram ali na cena do crime depois que eles já morreram. Então tudo ficou muito confuso. E também um ponto importante foi encontrar... Mas faca pra animal tem uma pequena diferença, não tem não, velho? Depende da garra, né? Eu falo, nego, bagulho perfurante, que é uma faca, os caras confundem com, sei lá, mordida de uma, sei lá, uma onça, não sei o que passa nessa floresta. Mordida sim, mas pode ter garra, né? Garra pode causar isso. Né, velho? Caralho, mas essas dúvidas, velho. Então tudo ficou muito confuso. Parece e também que um ponto importante tá foi encontrado DNA de esperma nas calças de uma das crianças. Bom, seja lá quem estivesse por trás de tudo isso, certamente que quando descoberta, essa pessoa seria a pessoa mais odiada de West Memphis. A princípio, a polícia suspeitou de 2 jovens, Chris Morgan e Brian Holland, que foram viajar para Califórnia poucos dias depois da data do crime. Ambos já possuíam alguns delitos em suas fichas criminais e Morgan trabalhava em uma sorveteria, portanto conhecia as crianças. Ambos foram presos, mas o processo não focou neles. Isso porque ao mesmo tempo os investigadores vasculharam a cidade em busca de pessoas que poderiam ter feito aquilo e o foco principal caiu sobre um adolescente rebelde e mal falado pelo bairro. Eis que chegamos em Damien Echols, o Ed Manson da vida real. Damien era o típico metaleiro dos anos 90, um adolescente com cabelo longo tingido de preto que só usava roupas escuras, geralmente de bandas como Slayer e Metallica, e por quem não o conhecia, ele era chamado de estranho ou até de intimidador devido ao seu visual. Em contrapartida, amigos e familiares descrevem Damien como alguém incapaz de tirar uma vida. O pai de Damien conta de uma situação em que lembra do filho pegando filhotes de gatinho na rua e colocando no colo, tratando como se fosse um filho, demonstrando postura dócil com seres indefesos. Mas havia algumas coisas que acabaram manchando a reputação de Damien pros olhos dos preconceituosos, como seu apreço por autores de livros ocultistas e seus interesses pela religião Wicca. E foi esse o motivo das pessoas de West Memphis o condenarem, especialmente os pais das crianças mortas. Vale lembrar que entre a década de 80 e 90, os Estados Unidos viviam um momento de pânico coletivo em relação ao satanismo. As décadas anteriores foram marcadas pelo famoso sexo, drogas e rock and roll do pós-Woodstock, e o resultado disso foi uma postura bem conservadora de muitos estados americanos, principalmente os do sudoeste e centro do país, onde o cristianismo moral era bem rigoroso. Conclusão, Damien era o vilão perfeito pro povo de West Memphis. A partir daí, vários relatos começaram a aparecer sobre o garoto. Teve um pastor dizendo que ele já se negou a se converter a Jesus no passado, teve um boato falso que, inclusive, o pai de Christopher Byers acreditou, de que os testículos das crianças haviam sido encontrados em um frasco abaixo da cama de Damien, e as investigações foram indo até os amigos de Damien, dentre eles Jesse Miskelly Jr., de 17 anos. Um rapaz que... Se fosse aqui no Brasil, mano, o cara já ia ser... Se os caras pegassem na rua, já ia tá... Lixado. Já ia tá lixado, tá ligado? Amarrado no poste. E não, meio pior, sem prova nenhuma. Sem prova nenhuma, isso que é foda. E já aconteceu aqui. Já teve casos que, tipo, a população quis fazer justiça com as próprias mãos, mas aí foi ver, a pessoa não tinha cometido crime nenhum, tá ligado? Possuía um atraso mental. Após horas de papos com os investigadores, Jesse saiu algemado. Durante o papo, ele teria dito muitas coisas contraditórias, inclusive supostamente confessando que Damien e um dos seus melhores amigos, o Jason Baldwin, haviam cometido aquele crime e que ele mesmo havia ajudado a dominar as crianças. Parecia um caso encerrado. Todos os jornais já diziam que o homicídio das crianças havia sido feito por motivações ritualísticas e que os culpados eram Damien, Jason e o confesso Jesse.
Jesse, o trio satânico de West Memphis do qual Damien seria o líder. Segundo o inspetor policial Gary Gitchell, a chance de 0 a 10 dos adolescentes serem culpados era de 11. A decisão então foi julgá-los separadamente. Primeiro foi o Jesse no início de 94 e em poucas semanas o Jason e o Damien. Mas você vê que só tá tipo nas palavras, né? Nada tipo assim, ó, mano, mas foi achado DNA na unha dos moleque. Então, mas o DNA deles bate quando foi encontrado nos moleques. Não sei, mas nada, né? não falou nada disso ainda, tá ligado? Tá muito nas palavras. Em frente aos tribunais, a população de West Memphis agia igualzinho à população de Hawkins no caso do Hellfire Club. Era caça às bruxas total. Também havia muita gente da imprensa registrando tudo. Aliás, existem 3 documentários chamados Paradise Lost contando esse caso todo, mostrando vídeo dos julgamentos e contendo muitas entrevistas com os adolescentes e com os pais das vítimas. Se você se interessou por esse caso, eu recomendo que você veja depois de assistir esse vídeo aqui para poder entender tudo com detalhes. Fica bem claro pelas entrevistas de Jesse que o que ele confessou era totalmente ingênuo e confuso. Ficava claro que Jason era um menino calmo e que Damien estava tratando tudo aquilo como um grande absurdo. E durante cada passo do processo foram aparecendo mais pessoas acrescentando nessa história, até porque, diga-se de passagem, a recompensa por provas que poderiam condenar os jovens era de $30 mil. Uma mulher chamada Vicky Hutchesson chegou a dizer que ela participou de uma reunião de Wicca com o Damien e o Jesse e que na ocasião o Damien estava bêbado e confessou o crime em alto e bom tom. Também surgiram relatos que apontavam para outras pessoas, como de uma policial que disse que recebeu uma ligação de um restaurante, na qual o funcionário dizia ter visto um homem sujo de lama e sangue usando o banheiro do estabelecimento no dia do crime, mas ela ignorou aquilo na época. Acontece que, a essa altura do campeonato, o foco não iria mais sair do suposto trio satânico. O pai adotivo de Byers, a criança esfolada, declarou que esperava que os mestres deles os levassem logo pro inferno e que no dia de suas mortes ele iria louvar a Deus e mijar sobre seus túmulos em todos os dias 5 de maio. Inclusive, esse cara era bem cristão e se declararia tranquilamente como um cidadão de bem. Segundo Damien, a polícia procurou uma solução rápida e eles seriam os candidatos ideais porque eram diferentes. Jason disse: a declaração é falsa. Eles pensam que Damien pertencia a uma seita porque ele usava roupas do Metallica. Eu não estou envolvido em nada disso e sou incapaz de matar alguém. Durante o julgamento, o responsável pela defesa de Jesse, que também era especialista em falsas confissões, sugeriu que os policiais aproveitassem a baixa capacidade cognitiva do jovem para pressioná-lo e apavorá-lo no dia do interrogatório, o induzindo a dizer coisas específicas. E muita gente acredita que isso realmente aconteceu, já que todo o detalhe sobre a história que saiu da boca do Jesse era inconsistente e não se encaixava com as outras provas. Bom, no final foi decretada a prisão perpétua para Jesse, com um adicional de 40 anos por ter confessado um homicídio que, ao que tudo indica hoje, ele nunca cometeu. Para os habitantes de West Memphis, um já havia ido, agora faltavam 2. O julgamento de Damien e Jason focou bastante na parte deles serem uma seita satânica. Damien disse que tudo que ele sabia sobre o assassinato era o que tinha visto na TV e nas notícias. No documentário é visto que Damien estava esperando um filho com a sua namorada na época, que nasceu justo quando ele foi condenado. Ele teve a oportunidade de abraçar a criança e isso tá gravado. A cena é muito forte porque, ao final do julgamento, Jason foi condenado à prisão perpétua e Damien à pena de morte. Ainda no documentário é mostrado o embate de dramas entre as famílias das vítimas que queriam vingar as crianças e a família dos falsos acusados, que nessa altura do campeonato estavam desesperados. Análises futuras sugeriram que algumas marcas nos corpos das crianças poderiam ser mordidas, mas a arcada dentária não coincidia com nenhum dos adolescentes. O documentário também mostrou que no final do julgamento, o Sr. Byers, o tal cidadão de bem, chegou a dar uma faca para a imprensa que continha um pouco de sangue. A HBO resgatou a arma e levou para análise dos peritos, que descobriram que o sangue era do próprio Byers. No futuro, ele declarou que deve ter usado a faca para fazer caça em algum momento. Um especialista analisou as fotos das crianças mortas e percebeu que haviam marcas de fivela na pele da criança Byers, sugerindo que ela havia apanhado em casa horas antes do desaparecimento. E lembra daquela mulher que disse ter ido em uma reunião de Wicca com Damien e
com Jesse, onde Damien teria confessado o crime? Agora ela veio revelar que inventou tudo aquilo na época por causa da recompensa em dinheiro e porque foi coagida por policiais a cooperar para que não investigassem ela e a seu filho. Ela também disse que no dia em que visitou a delegacia, viu policiais fazendo piada com os 3 adolescentes e usando suas fotos como alvo de dardos. O tempo passou e os 3 jovens foram mantidos presos, com os dias contados para, dali a alguns anos, Damien ser executado. Vários artistas, em especial os músicos de rock, acreditavam que os rapazes eram inocentes e pressionaram a justiça para absolvê-los. Em 2007, Damien quis um novo julgamento porque já viu avanços tecnológicos. O bagulho foi em 93 o crime. Caraca, mano. A gente tá falando que já foi com os 14 anos aí. E a gente tá achando que a justiça brasileira é devagar e ruim. Os que poderiam... Devagar e ruim. Só que... não é só no Brasil. Os músicos de rock acreditavam que os rapazes eram inocentes e pressionaram a justiça para absolvê-los. Em 2007, Damien quis um novo julgamento porque já viu avanços tecnológicos que poderiam coletar amostras de DNA que demonstrasse que ele era inocente. E é claro que o DNA foi coletado e quando foi testado em laboratório indicou que nem Damien, nem Jason e nem Jesse eram os culpados. O chocante foi que nos cadarços usados para amarrar as crianças foi encontrado o cabelo de Terry Hobbs, o padrasto do pequeno Steve, que inclusive já tinha sua ficha manchada por assédios sexuais. Também foi encontrado o DNA de um amigo do Terry que guardava facas na casa dele. Nesse ponto, a opinião pública já tinha se invertido. A maioria agora acreditava na inocência dos adolescentes, já que haveriam provas mais consistentes apontando para várias pessoas além deles. O próprio pai da criança Bayer disse que agora achava que o trio era inocente. Depois disso, a partir de 2010, as condenações do trio foram revisitadas e as novas narrativas foram consideradas. Em agosto de 2011, os 3 decidiram ceder a uma estratégia na legislação que consistia em confessar que era culpado só para trocar o resto das suas penas por serviços comunitários. Fazer esse acordo era a única forma de Damien não ser executado e para isso todos precisavam concordar. A cena presente na terceira parte do documentário é emocionante. Jason, o mais resistente ao acordo, disse que passou 1/3 da sua vida preso, mas que agora continuaria sendo judicialmente culpado se isso significasse liberdade condicional para todos e que por consequência que Damien não seria injustamente morto devido ao prazo da primeira condenação. Os antigos amigos da adolescência se abraçaram no momento dessa decisão e enfim foram liberados. Jesse, que possuía o atraso mental, se casou com a sua antiga namorada da adolescência, a qual nunca abriu mão dele, e ele também ingressou numa faculdade para poder virar mecânico. Jason, que só aceitou assumir a culpa do crime que não cometeu para poupar seu amigo, agora sonhava em virar advogado especializado em defender pessoas que forem justamente condenadas. Damien, que era mantido em uma prisão de segurança máxima, arrumou um romance à distância. A moça havia assistido os documentários e disse em carta que partiu o coração dela saber que havia tanta coisa errada e que ele estava passando a vida naquela situação. Ainda em carta, ela assumiu fazer o que estivesse ao seu alcance para fazer da vida de Damien um pouco mais suportável. Eles se casaram dentro da cadeia e a cerimônia foi a primeira vez que se encontraram pessoalmente. Ela nunca desistiu dele e após sua libertação, tudo indica que eles passaram a viver juntos em Nova York, onde moram atualmente. Hoje, Damien é artista e tem perfis bem ativos na internet, mantendo a mesma personalidade de Ed Manson que tinha em 1993. Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos foi com isso várias que fez ele ser um assassino, porra. videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de velho. HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias. Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição. Cara, isso é louco, mano. Os caras perderam, tipo, o julgamento, né, onde eles meio que fizeram-se por culpado por um dos amigos ali não receber a pena de morte foi em 2011. O crime foi em 93. Não que eles tenham ficado presos até... Foi em 2007, não foi? Não, 2007 foi outra parada. 2011 foi quando eles meio que assumiram a culpa pra eles fazerem serviço comunitário e não cair a pena de morte pra cima do amigo. Os caras perderam 1/3 da vida deles. Nessa parada aí. E o padrasto, tá ligado? Provavelmente não foi nem julgado de novo o bagulho, tá ligado? Nesse caso aí, o Estado deveria pagar uma indenização pra eles, né? Pô, foi preso injustamente, cara. Um crime que nunca cometeram. Como é que é perder, mano? Como é que é perder? Tipo, que nem esses caras perderam quase 20 anos da vida deles
presos. O outro tava lá preso em segurança máxima, velho. Segurança máxima, não fazia porra nenhuma. E o padraço que, vamos dizer assim... Que se julgava ser o tão católico, o cara tão certinho... católico, foi o errado. Cara... mano, muita coisa errada, cara. Vamos começar a falar aqui, porque senão a gente vai perder uma meia hora só falando disso, mano. Mas, enfim, rapaziada, deixa o like no vídeo aí pra ajudar a gente. E até o próximo vídeo. Tchau.